primeira fase da relação do narcisista com uma pessoa é a fase da conquista. Quando o narcisista quer conquistar alguém, ele investe pesadamente nesta vítima. Mas investe de que maneira? Dá atenção, dá carinho, afeto, valoriza a vítima, dá presentes, é extremamente afetivo com a vítima, faz a vítima se sentir muito especial, mas por detrás disso existe um modus operandi, mas mais do que isso, existe uma tentativa de depois ele ganhar em cima dessa vítima. O narcisista não ama. O narcisista não ama. O narcisista usa a pessoa. O narcisista usa a pessoa para conseguir aquilo que ela deseja, que ela quer. Então o narcisista não ama ninguém, não há amor nele. Porque o narcisista tem um amor voltado para ele. Ele é o umbigo do mundo. Boa noite, Tiaguinho. O narcisista é o umbigo do mundo, é o centro do mundo. O mundo tem que girar em torno dele. Ele é a pessoa mais importante do mundo. Ele é a pessoa mais especial do mundo. Então tudo tem que girar em torno desta pessoa chamada narcisista. É comum você compreender e ver o narcisista assim. Quando você está num bate-papo, num diálogo, numa roda de pessoas, o narcisista sempre tem que ter a melhor palavra. Ele sempre tem que ter a melhor ideia. O narcisista sempre tem que ter a melhor postura. O narcisista não perde para ninguém. Então o narcisista é um modo de funcionamento no qual o amor está voltado para ele. Então ele não ama o outro. Tudo que ele faz é para conseguir alguma coisa em cima do outro. Não há sujeito, não há relação, não há afetividade. A pessoa se transforma num objeto para ele, para que a partir desta relação com esse outro, ele possa conseguir alguma coisa. Por isso que a primeira fase do narcisista é a fase da conquista. Ele faz a pessoa se sentir a pessoa mais especial, mais valorizada, mais maravilhosa, super especial. Ele investe na vítima, ele dá atenção à vítima, ele é amoroso com a vítima, mas toda a estratégia dele é para depois dar o bote, é para conseguir alguma coisa dessa vítima. E pode ser uma noite sexual, pode ser ganhar dinheiro em cima dessa vítima, pode ser ganhar politicamente em cima dessa pessoa, pode ser promover-se em cima desta pessoa, usar o outro como uma escada para ele se promover, porque não há amor. Não há amor. Você tem que entender isso. O narcisista não ama, o narcisista usa a pessoa para o seu devido fim. Por isso é tão difícil a cura para o narcisista, tá bom? A gente sabe que narcisismos existem em graus diferentes. Existe o narcisismo primário, que é esse cara que é o umbigo do mundo, e existem narcisistas patológicos, psicopatas, perversos, que matam, que sequestram, que estupram e fazem muitas coisas mais. Então, esse narcisista primário, esse mais comum que pode existir, é o tipo de pessoa então que faz tudo isso para conseguir alguma coisa em cima do outro. Então a primeira face, diz que te ama para levar para a cama, é isso mesmo. Se o propósito dele é pegar uma mulher para transar com ela, para ter vida íntima com ela, ele vai fazer de tudo para que ela se sinta a mulher mais maravilhosa do mundo, mas que no fundo o que ele quer é apenas tirar uma casquinha dela e depois joga ela fora, ele descarta ela. Então a primeira fase do narcisista é a conquista. Ele faz tudo para conquistar a presa dele. A segunda fase é a fase da desvalorização.
Quando ele conquistou a vítima, ele conquistou o que ele queria, ele tem o que ele queria, ele conseguiu o que ele queria, o que ele começa? Ele começa a colocar a vítima de lado. Ele já conquistou a vítima, ele já investiu na vítima, agora ele começa a desqualificar a pessoa, desqualificar a vítima. Começa a criticar tudo o que a pessoa faz ou o que a pessoa é, desmerece, despreza, desqualifica, desmoraliza, porque ele está começando uma fase de desvalorização. Então é muito comum você ver a pessoa que começa a desvalorizar a outra pessoa, começa a desmerecer, desprezar. Mas no começo, na conquista, ele era super amoroso, super bondoso, investiu, tinha afeto, dava presente, mas quando ele conquistou a vítima, agora ele não tem mais interesse, porque ele conseguiu o que ele queria com essa pessoa. Agora ele vai começar a colocar a vítima de lado, vai começar a desvalorizar essa vítima. Eu tinha uma paciente, hoje ela é casada, mora na Dinamarca. Boa noite, Ana Paula, Deus te abençoe. E essa moça que namorava um rapaz muito narcisista, e eu atendi ela na clínica durante um bom tempo. E uma das vezes que eu atendi, a gente via que o rapaz era muito narcisista realmente, mas uma das vezes que eu atendi essa garota na clínica, ela me chega e fala assim: sábado foi minha formatura. Ela é uma arquiteta. E quando eu fui me formar, estava me formando na minha festa, quando eu entrei na minha festa muito bonita, o meu namorado olhou para a minha festa e falou assim: a minha festa é mais bonita que a sua festa. A minha festa foi muito melhor do que a sua festa. Aquele momento não era momento de ele fazer isso, porque a festa dele poderia ter sido melhor, mas para ela, a festa dela era a melhor que poderia existir. Mas ele precisava desqualificar essa moça, tanto é que na terapia nós trabalhamos muito com isso, porque ela tinha uma dependência afetiva e emocional dele tão grande que ela não conseguia romper com esse cara. Brigavam, discutiam, ele destratava ela, desmerecia ela, desprezava ela, falava coisas que colocavam ela no chão, mas ela continuava numa dependência emocional, porque isso não é amor. Não há amor em tudo isso. Isso é doença. É uma relação doentia. É uma relação de dependência afetiva. Lembram? A primeira fase do narcisista é a fase da conquista. E quando ele quer conquistar alguém, ele faz tudo para conquistar. E ele transforma essa vítima, ou essa pessoa, numa dependente emocional ou num dependente emocional. E quando consegue fazer com que a pessoa se torne um dependente emocional, ele começa a desvalorizar, ele começa a desmerecer e desprezar essa vítima. E a vítima vai se sentindo a pior pessoa do mundo. Mas como está presa afetivamente a outro, não consegue romper para o outro. É como se assim, ele é tudo para a minha vida, eu não tenho ninguém além dele ou além dela. Eu falo às vezes dele porque a maioria dos narcisistas são homens, existem mulheres também, existe muita mulher também narcisista, mas homens perfazem uma população maior do que mulheres em termos de narcisismo. Então, a primeira fase é a conquista, segunda fase é a desvalorização, é a desqualificação da vítima. Terceira fase da fase da relação com o narcisista é a humilhação, é um abuso ou humilhação. O narcisista passa agora a abusar da vítima, a abusar de forma às vezes física, bate, machuca, ofende, critica, cancela, ou abusa de forma sexual, imprime no outro uma vida sexual, como se fosse uma prostituta, levando a pessoa a se sentir a pessoa mais humilhada do mundo,
cospe na vítima, né? Usa os fetiches sexuais para desprezar essa vítima, para desqualificar essa vítima. Não é só uma forma física de menosprezo, humilhação, também é uma forma sexual. Também pode ser uma forma moral. Começa a falar mal da vítima, começa a falar mal da pessoa, começa a denegrir, desprestigiar essa pessoa, ou até mesmo um abuso psicológico, né? Eu conheci uma pessoa que namorava um rapaz, e o rapaz era tão narcisista que ele dizia para a mulher assim: se você separar de mim, ninguém vai querer você. Se você me deixar, ninguém vai querer você, porque você é gorda, porque você é feia, porque você não é rica, porque você é pobre. Desqualificava de tal maneira a vítima, psicologicamente, que a pessoa não tinha força para romper com essa relação tão doentia e tão terrível que existia. Mas também pode ser uma humilhação, um abuso financeiro. É aquela pessoa que se aproxima do outro apenas para conseguir as benesses financeiras, e depois que conseguiu, despreza, menospreza. Tive uma paciente também que fez um empréstimo no banco para ajudar um cara que entrou na vida dela, um narcisista que entrou na vida dela, que começou a elogiar essa moça. Ela sentiu-se muito maravilhosa, muito linda, muito poderosa, né? O meu ex falava isso mesmo, longe dele. E tanto tempo ainda não consigo esquecer essas palavras. É isso aí, olha. Fabi falando sobre esse assunto. Ele desprestigia. Ele diz assim para as pessoas: você nunca vai encontrar ninguém. Você é uma pessoa feia, você é uma pessoa má. Mães narcisistas fazem isso com filhos. Você é uma má criança. Você é um mau menino, você não presta para nada. Você é uma Maria, vai com as outras. Você é um João ninguém. Vai desprezando e vai pisando, vai humilhando e provocando um abuso, porque, gente, o abuso não é só físico, nem só sexual. O abuso pode ser moral. A pastora Ana Clélia sabe muito bem quantos abusos ela sofreu na vida dela por pessoas. O abuso pode ser moral. O abuso pode ser psicológico. Você não presta, você não tem valor. Ó, tudo que você tem, eu que te fiz conseguir. Eu já ouvi isso na minha vida. O que você tem, foi eu que te dei, foi eu que consegui. Sem mim, você não conseguiria o que você conseguiu. Sem mim, você não teria o que você tem. É realmente, Fernanda, o pior abuso é o abuso psicológico. Sabe por que o pior abuso é o psicológico, gente? Porque se você recebe uma surra de alguém bate em você, um abuso físico em você, uma violência física em você, logo, eu sei que dói, mas sara. Mas o abuso psicológico fica reverberando o tempo todo na mente da pessoa. A pessoa fica recitando na mente dela essa ideia, essa hipótese de que eu não presto para nada, de que tudo que eu tenho foi ele que me deu, de que eu não valho nada, de que eu sou um zero à esquerda. Então, o abuso psicológico passa por isso. A pessoa vai humilhando você, vai colocando você na sarjeta, no chão, vai tirando todo tipo de autoestima possível que você possa ter. Então, essa paciente minha dizia assim, ele diz para mim assim, doutor, que se eu me separar dele, eu nunca vou me casar com ninguém, eu nunca vou ter ninguém, porque ele é tudo na minha vida. Então, ela acreditava que ela não era nada, porque ele fazia ela se sentir que não era nada. Mas a outra paciente minha fez um empréstimo de 25 mil reais para dar a um cara que tinha uma certa dívida. E ele veio com uma lábia toda, conquistou, falou e tal, um monte de coisa, não teve intimidade sexual. E aí ele falou das dívidas que ele tinha e ela foi, conseguiu um empréstimo, fez um empréstimo no banco, 25 mil reais, e quando ela veio para a terapia, ela devia tanto dinheiro e não tinha como pagar, e o cara nunca pagou uma prestação da dívida para ela.
Conheci uma outra pessoa muito inteligente, amados. Gente, uma pessoa de universidade, uma professora de universidade, que tinha perdido mais de 70 mil reais por causa de uma relação com uma pessoa narcisista. Mas por que a pessoa faz isso, Nilson? Porque fica muito susceptível, porque fica muito na mão do outro, porque o outro controla, porque o outro fala, porque o outro destrói essa autoestima. Então, primeira fase de uma relação com o narcisista é a conquista. Ele faz tudo para que a vítima se torne dela. Segunda fase é a desvalorização. Ele começa ou ela começa a desvalorizar o outro, colocando ela de lado, desqualificando, criticando, desmerecendo. A terceira fase é do abuso e da humilhação. Quando ela vai começar a abusar fisicamente, sexualmente, moralmente, psicologicamente, espiritualmente e até mesmo financeiramente dessa vítima. Quarta e última fase é o descarte. Agora, quando ele não tem mais interesse pela vítima, ou ela não tem mais interesse pela vítima, o que faz? Começa a descartar. E o descarte para mim é a dor maior de uma relação. Por que é a dor maior de relação? Porque ele simplesmente não investe mais nessa vítima, a vítima já está desvalorizada, já foi humilhada, abusada, e agora a vítima é descartada. Como descartada? Ele conseguiu o que ele queria, ou ela conseguiu o que ela queria, e agora o que eles fazem? Descartam. Por isso assim, se o narcisista deseja passar uma noite com uma mulher, ele faz tudo para conquistar essa mulher. E ele conquista essa mulher. Porque ele enche ela de elogio, de atenção, supervaloriza, fala que ela é linda, maravilhosa. A vítima se sente muito especial. Mas o que ele quer é passar uma noite com ela. Se ele conseguiu passar uma noite com ela e conseguiu fazer o que ele queria fazer, que é ir para a cama, que é transar, ter uma vida sexual com essa pessoa, no dia seguinte o descarte já vai acontecer, porque ele já conseguiu o que ele queria. Desejo satisfeito é objeto rejeitado. O desejo satisfeito, objeto descartado. Ele conseguiu o que ele queria. E se conseguiu o que ele queria, ele descarta o objeto. E por que descarta o objeto? Porque ele já tem o que ele queria. É o famoso golpe, é isso mesmo. É o famoso golpe, né? E se é o golpe financeiro, ele conseguiu o dinheiro, ele descarta a vítima. Porque, escuta o que eu falei desde o começo. O narcisista não ama. Ele usa a pessoa para conseguir aquilo que ele quer. E se ele quiser transar e já transou, descarta. Quantas moças têm envolvimento sexual com rapazes e com narcisistas, e depois disso, no dia seguinte, ela liga para ele, manda mensagem, o cara não está nem aí com ela mais, né? Quem é mais narcisista, o homem ou a mulher? Basicamente, estruturalmente falando, é o homem. Existem mulheres narcisistas? Existem, mas basicamente o homem é mais narcisista. Posso explicar para vocês numa outra oportunidade, mas o homem é mais narcisista que a mulher, até mesmo porque é criado por uma mãe que faz dele se transformar no umbigo do mundo, se transformar no centro do mundo. É aquela mãe que cria aquele garoto e fala que ele é tudo, que ele é maravilhoso, que ele é o Gutierrez, meu amigo lá de Brasília, beijo para você, viu? Beijo no coração. E essa mãe faz esse moleque se sentir a principal pessoa do mundo. E aí ele está no centro do mundo. Ele é o centro para o papai, centro para a mamãe, centro para o vovô, para a vovó. E ele cresce achando que ele é o centro, que ele vai continuar sendo o centro do mundo. Então, quando alguém não faz dele o centro e não o coloca como centro, é um grande problema. Tá? Então, o descarte, vamos voltar no descarte, é quando ele joga fora a vítima, porque ele não quer mais nada com a vítima, porque ele conseguiu dinheiro, conseguiu prestígio, ele conseguiu o que ele queria, conseguiu transar com a pessoa, ele conseguiu o dinheiro que ele queria, conseguiu fazer da pessoa um trampolim para ele crescer na vida.
conseguiu fazer o que ele queria, agora ele descarta a vítima. Ele joga fora a vítima. Então a mulher que no começo era linda, maravilhosa, ele vai dizer: você está gorda, você está feia, você tem estria, tem celulite, você engordou demais. No começo que ele investia na vítima, dava atenção, supervalorizava, agora ele passa o tempo todo fazendo outras coisas e não se importando mais com a vítima. Não há mais investimento libidinal nessa vítima. Por quê? Porque agora ele já conseguiu o que ele queria. E, desculpa dizer, bobas das meninas que se permitem a isso. Por causa de carência afetiva, a mulher se entrega numa relação para esse homem e de repente ele vai descartar essa mulher, porque é a maldita carência afetiva. Que numa noite ele conseguiu o que ele queria, jogou fora. Ou essa paciente minha que perdeu 70 mil reais com um cara que ela mal viu na vida. Ela se apaixonou pela imagem do cara. E o cara falava coisas maravilhosas para ela. E ela se apaixonou tanto que ela deu pro cara 70 mil reais. E depois ela começou a se queixar, veio para terapia. E nós trabalhamos a carência afetiva que ela tinha desde a sua infância. Então, para mim, o descarte é o mais dolorido, porque depois de tudo que você faz pela pessoa, ela simplesmente joga você para fora. Agora tem um descarte. Sabe o que é o descarte? É aquele copo que você usa para beber água, você usou, saciou a tua sede, você joga fora. Vou voltar a repetir a frase que eu disse: desejo saciado, objeto descartado. Conseguiu o que queria, pé na bunda e tchau. Joga fora. Mas por que fez isso? Porque o narcisista não ama. Ele não ama. Ele usa a pessoa para conseguir o que ela quer. O narcisista usa a pessoa como objeto. Não há sujeito, não há afetividade, não há relação humana. O que existe é objeto. Você é o objeto pelo qual eu consigo aquilo que eu quero. Depois que eu conseguir aquilo que eu quero, eu jogo você fora, eu descarto você. Então, quando ele descarta, ele sai em busca de outras vítimas, muito comum isso, para agir da mesma forma. Ele sai em busca de outras vítimas para agir da mesma forma. Ele consegue fazer com outras vítimas. Então, isso vai acontecer por quê? Porque ele tem uma personalidade que ele precisa o tempo todo burlar a lei, burlar o outro, mentir, enganar. Tem aí um seriado da Netflix, não me lembro muito bem o nome desse seriado, eu não lembro muito bem, sobre o Tinder, um cara que no Tinder conseguiu mulheres e conseguiu riqueza e conseguiu tanta coisa. E ele saía de uma relação com uma mulher, ia para outra, enganou um, enganou outra, foi preso por falsidade ideológica e soltaram o cara e o cara está de novo fazendo as mesmas coisas. Aí, ó, eu passei por isso, é triste a gente passar por isso. Mas como é que eu posso saber se a pessoa é narcisista? Olha, nós não temos bola de cristal. Nós não temos bola de cristal. O grande problema de cada vida, e eu tenho que falar para você sobre esse assunto, é que todos nós temos carências afetivas. E nós deixamos muitas vezes as nossas carências afetivas dirigirem as nossas vidas. A pessoa se aproxima de nós, fala uma palavra bonita, gostosa, legal, e porque a gente também é uma pessoa tão sem autoestima, tão sem valor próprio, a gente acredita naquela pessoa. A gente começa a acreditar naqueles elogios que a pessoa traz para a gente. E a gente cai. Cai por quê? Porque a gente não tem discernimento. Porque a gente vai na relação com o outro por causa de toda a carência afetiva que a gente teve desde nossa infância. Então, pessoas que tiveram lá com enorme dificuldade de afetividade, de laço afetivo, de construção de relacionamento entre pais e filhos, de carinho, de afeto, de pai colocar
a garota no colo, abraçar, beijar, conversar, brincar, mamãe brincar com o menino, e declarar o amor, declarar o carinho. Então, a criança que cresce num ambiente cheio de carência afetiva, cheio de faltas afetivas, ele vai para a vida tentando buscar a provisão, o suprimento nas relações humanas também. E daí surge o narcisista, porque ele faz a pessoa sentir que ela é muito especial, que ela é muito querida, que ela é muito maravilhosa, porque, como disse, na primeira fase, a fase da conquista, ele dá atenção, supervaloriza, dá presente, dá afeto, fala que a vítima é muito especial, até conseguir o que quer. Depois que consegue o que quer, descarta a vítima. E a vítima, eu já atendi dezenas de pessoas assim na clínica, dizendo para mim, por que eu fui cair nessa? Caiu porque a gente é humano, caiu porque a gente é susceptível, caiu porque nós não somos seres completos, caiu porque nós deixamos nos levar pelos afetos nossos, pela carência afetiva que a gente tem na vida, pela necessidade de alguém autoafirmar, caímos porque temos uma baixa autoestima, temos pouco amor próprio, e o narcisista, entre aspas, parece que tem um grande amor próprio, mas na verdade o narcisista é oco por dentro, ele é vazio por dentro. Tudo que ele faz por fora para mostrar que ele é um super-homem, uma super-mulher, na verdade nada disso existe, porque se o narcisista olhar para dentro de si, sabe o que ele vai ver? Nada. Mas ele usa o subterfúgio da linguagem, da fala, do elogio, para conquistar uma pessoa tão vazia como ele, para ganhar em cima dessa pessoa. O contrário do que dizem, que o narcisista é uma pessoa cheia de poder, cheio de autoestima. Não, ele é vazio, ele não tem nada, absolutamente nada. Não se constituiu, ele é apenas, ou se acha apenas, que ele é o umbigo do mundo, que ele é o centro do mundo, que todo mundo tem que prestar continência para ele, porque ele não tem sequer a alteridade de olhar para o outro, tá? Então é muito sério isso aqui. Você pode se transformar num objeto para o narcisista, né? Um objeto. E esse objeto você pode ser um saco de pancada, porque ele agride, porque ele fere, porque ele bate, porque ele humilha. Pode ser um objeto sexual. Falei no começo para você sobre esse assunto. Ele quer a sexualidade, ele quer transar com a pessoa, ele elogia, ele faz o clima todo, ele é romântico, maravilhosamente romântico, até dar o bote. Você verá isso numa minissérie muito antiga da Globo, chamada As Noivas de Copacabana. O cara matava as noivas, ele apaixonava, ficava noivo, e antes de casar matava as noivas. E ele fazia isso basicamente usando a questão do objeto sexual. Ele mostrava-se carinhoso, afetivo, até dar o golpe e matar a vítima. É claro que é um caso mais perverso. Ele pode usar você como saco de pancada, ele pode usar você como objeto sexual, ele pode usar você como caixa eletrônico. Como caixa eletrônico. Você é um banco para a pessoa. Só que a hora que o banco fale, só que a hora que não tem mais dinheiro, acabou. Aí é o descarte. Porque ele está contigo enquanto você está numa relação com ele de dar. O Miguel Falabella fez isso aí, é isso mesmo. Enquanto eu estou dando para o narcisista, suprindo ele, enchendo ele, fornecendo para ele, está tudo muito bem. Depois que ele consegue o que ele quer e eu não tenho mais nada para dar para o narcisista, ele descarta e joga fora. Mas por que ele faz isso? Porque não tem mais interesse, eu não tenho mais o que oferecer. Ele vai buscar uma outra vítima que vai oferecer para ele aquilo que ele deseja, seja sexo, seja dinheiro, seja qualquer coisa. Ou ele gosta de pessoas que bajulem ele. Gente, tem gente que gosta de ser bajulado. E uma pessoa que gosta de ser bajulado é uma pessoa narcisista. Tem gente que tem que brilhar mais do que todo mundo. Tem gente que não sabe ser o segundo, só quer ser o primeiro.
Tem gente que o tempo todo você tem que dizer que ele é especial, que ele é lindo, que ele é querido, que ele é maravilhoso, porque ele precisa da bajulação, ele precisa da voz do outro, ele precisa dessa voz que vai alimentando dentro dele essa impotência que ele tem, porque ele é impotente por dentro. E quem faz ele sentir potente é a voz da bajulação, bajulação, tá? Ou ele pode fazer você transformar num empregado dele, numa empregada dele, num objeto, um cuidador, um enfermeiro, uma enfermeira, enfim. Você nada mais é para o narcisista do que um objeto. E por isso a dor é tão grande, porque não existe amor. Aí você, no fim de tudo, percebe que não era amor, que foi uma ilusão, uma mentira. E é por isso que as pessoas se machucam e se magoam tanto nessa relação com o narcisista. Bem, nós não temos bola de cristal para adivinhar quem é ou quem não é. É uma grande verdade. Mas, como tem muita gente que vai descobrindo, a partir da convivência com o outro, que o seu cônjuge, o namorado, o noivo é um narcisista, a coisa aperta. Se você casou, é muito mais complicado. Se você tem filhos, é mais difícil ainda. Se você está namorando alguém, ou noivo ou noiva de alguém, e percebe que o outro é narcisista, você tem que parar e pensar, porque ele não vai mudar e ela não vai mudar, e você vai viver o inferno em sua vida. Agora, se você já casou com um narcisista ou com uma narcisista, a gente pode conversar sobre esse assunto, a gente pode falar sobre isso, mas é muito importante com que você não seja esse apêndice, não seja, recuse a ser esse objeto para o narcisista. Recuse a ser essa pessoa que vai prover tudo para o outro. Você tem que dizer para ele ou para ela, não tenho, não posso, não consigo, não tenho condições, não é possível dar isso, não é possível ter isso. Você vai ter que começar a dizer não. Com isso ele pode descartar você e até separar, será uma maravilha. Mas você tem que tomar consciência de que o narcisista não muda. Não muda. Não há perspectiva de mudança em narcisista. Você tem que tomar algumas precauções e algumas atitudes. Vamos fazer o seguinte, você está aqui comigo, são 20 horas e 40 minutos. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o assunto, vamos conversar aqui um pouquinho, pode mandar a pergunta. Depois eu vou orar com você para nós encerrarmos hoje a nossa live. Você que entrou agora, vai lá desde o começo, assiste com a gente isso, tá bom? Que foi muito legal. Então, vai lá, tem alguma pergunta? Pode falar com a gente aqui, eu vou responder para vocês. Alguém já me perguntou hoje sobre esse assunto, né? Ótimo, vou fazer um tema sobre lidar com a dependência emocional. Ótimo, pode ser que na semana que vem eu faço isso. Ótimo, quando a gente acorda, a vida deles fica mais difícil, é verdade. Dependência emocional, querida, quem está falando aqui é a Milena. Dependência emocional é muito sério. Porque a dependência emocional faz você ficar preso numa relação de morte. Numa relação que não há trocas, não há afeto. Né? Pastor, em casos onde o narcisista é a mãe ou o pai, é sério também isso. Quando o narcisista é a mãe ou o pai, geralmente é mais a mãe, tá? Existem mais mães narcisistas do que pais narcisistas. Quando a mãe, quando a Yasmin pergunta, esse relacionamento é só a casais? Não, há muitas pessoas que são narcisistas. Eu vou responder já para Yasmin. Mas quando o pai ou a mãe é narcisista, você vai conviver. Se você mora na mesma casa, tem que morar, tem que conviver. Mas não permitir que a maldade dessa mãe aflija você. Não permitir que essa perversão desta mãe atinja você. Às vezes você tem que sair fora, tem que romper. Eu tenho uma paciente uma mãe muito narcisista, que ela bota a moça para baixo o tempo todo. Ela humilha a moça o tempo todo. E ela mora com a mãe, e ela me conta as histórias, e eu vou ensinando ela a romper, sair, para ela ter uma independência financeira, ter a sua própria casa, o seu próprio lar. Não dar muita intimidade para essa mãe, muita proximidade,
começar a romper um pouco, ficar a um distanciamento, né? Se não é uma pessoa da família, você pode distanciar mais facilmente, mas se é alguém da família, é mais difícil. Agora, Yasmin perguntou se só se aplica a casais. Não, existem amizades possessivas, doentias. Existem amizades que não deixam você crescer na vida. Existem pessoas que se dizem amigas nossas, mas quando você conta o teu sucesso, a pessoa faz a cara de mágoa, de raiva, de rancor. O narcisista não pode ver o bem alheio. O narcisista não investe na felicidade do outro. O narcisista não aposta na felicidade do outro. Ele só se dá bem com a desgraça alheia. Ele tem que sempre estar por cima. Então se aplica também a relacionamentos, a pessoas. A terapia ajuda muito você a lidar com o narcisista, especialmente, Fabi, para você não crer nas mentiras do narcisista. No caso da minha paciente, se você separar de mim, você nunca vai encontrar uma pessoa. É como se ele fosse o Brad Pitt da vida, ela fosse o quê? Uma escrava, fosse uma prostituta de rua, uma mendiga de rua. Então você vai começar a não acreditar na fala do narcisista, a dizer que isso não é verdadeiro, porque quando o narcisista começa a falar na tua cabeça, na tua orelha, isso vai entrando e você vai matando você. Mata você. E a terapia ajuda você a duvidar, a discutir, ajuda você a sair fora, a não ouvir, ou a não permitir que isso desça e destrua a sua vida. Quando a mãe é narcisista é um grande problema, né? Quando a mãe é narcisista é muito sério demais. A mãe narcisista, que deveria cuidar do filho ou da filha, ela destrói a autoimagem, destrói o amor próprio, chama de vagabunda, chama de prostituta, chama de uma pessoa que não tem valor nenhum, desqualifica, menospreza, faz a pessoa se sentir a pior pessoa do mundo, né? Então é muito difícil, tem que afastar-se muitas vezes. O que é o narcisismo? Falei no começo sobre esse assunto, você pode depois no começo ver a live. Narcisista tem amizades sugadoras, é isso mesmo. O narcisista, ele não dá, ele não ama. O narcisista suga. E enquanto ele puder sugar de você, ele vai sugar de você. Por isto, contato zero. E quando o narcisista é uma irmã, bom, se é uma irmã e você mora com ela, tem que tomar precaução. Tem que tomar precaução. Tem que colocar limite. Tem que não permitir que ela destrua a sua vida. Tá? Mas se você não mora com a sua irmã, está distante dela, você contato o mínimo possível, tá? Contato o mínimo possível. Oi, oi, tudo bem, sem intimidade, sem proximidade. Por quê? Porque se você der proximidade e intimidade, ela destrói a sua vida. Já falei, narcisista não aposta no seu sucesso. Narcisista quer ver você por baixo. Isso tem muito em igreja, Nilva. Estou aqui com a minha amiga Nilva. Tem muito na igreja. São pessoas que quando você conta a sua desgraça, eles dizem, vamos orar, vamos clamar, vamos interceder. Mas quando você conta um sucesso, você vê na cara da pessoa a inveja estampada. Você vê o mal que a pessoa tem por ver você feliz. O narcisista não quer ver você feliz. Não quer ver você prosperando. Ele vai falar mal de você, vai destruir sua reputação, a sua moral, vai fofocar a seu respeito, vai falar tudo contra você, porque a tática dele é destruir você. O narcisista precisa destruir você, para que em cima de você ele se afirme, ele se consolide. Então ele vai tentar destruir você. Eu acabei de assistir um filme agora na Netflix, é um filme meio forte, eu não sei o nome do filme, depois eu posso colocar para vocês, não lembro o nome do filme. É um filme de um casal, e ela consegue uma promoção na empresa, é poderosa tal, e você vê, eu vou dar aqui um negócio, né, pro fim do filme, mas no fim do filme você vê o quanto que essa mulher era narcisista. O quanto que ela precisava colocar esse namorado dela, esse noivo dela, debaixo dela, para ela se promover em cima dele.
No filme parece que ele é o narcisista, que ele é o que está invejoso, mas não é. No fim você percebe que ela é uma mulher que estava o tempo todo querendo ele por baixo para ela se afirmar em cima dele. Tá? Então cuidado com isso. Narcisista dorme amando e acorda odiando. Se ele usa você como objeto e conseguiu o que ele quer, há um descarte. Narcisista é egoísta? É muito egoísta. O narcisista não pensa no outro, só pensa em si mesmo. O narcisista só pensa em si mesmo. O narcisista pode usar a doença como manipulação? Sim. Aliás, Yasmin, o narcisista é extremamente manipulador. Se há uma coisa que o narcisista sabe fazer é manipular. Ele manipula pessoas contra você. Ele faz com que as pessoas odeiem você. Ele joga as pessoas contra você. Ele difama você contra o outro para ele ficar bem com o outro e você ficar mal com todo mundo. Porque ele não quer você bem com ninguém. Porque se o narcisista vir que você está bem com alguém, ele fica muito mal. Porque a qualificação dele, o suporte dele, o sucesso dele é ver você mal, é ver você por baixo. Então o narcisista pode usar a doença para manipular, para ferir, para ofender, para culpar. Eu já vi mãe narcisista falar assim: eu estou com essa doença por causa de você. Você é a causa da minha doença. É mentira. Mas ela vai culpar o outro, porque o narcisista não aceita a culpa. Ele não se sente culpado. A culpa vai sobre o outro. O narcisista jamais vai dizer: eu errei. Por isso que narcisismo não tem cura, Nádia. Sabe por que não tem cura? Porque ele nunca olha para si. Ele não diz: eu estou errado, eu errei, preciso mudar. Não, é sempre o outro que é errado. Por isso conviver com o narcisista é impossível. Porque ele jamais vai dizer: preciso mudar. Um narcisista não faz terapia. Por quê? Porque loucos são os outros. Porque ruins são os outros. E as pessoas têm má intenção para comigo. As pessoas querem me prejudicar. Ele sempre se sente vítima, para se livrar da culpa e jogar a culpa sobre o outro. Então, narcisista não tem cura. Como proteger os filhos pequenos de narcisista, de um pai narcisista? Difícil também isso, Fernanda. Uma das coisas boas a ser feito com filhos pequenos é você amar os filhos, você dar amor e limite, né? E quando esse pai tentar desmerecer, desqualificar esse filho, pisar, humilhar, castrar, fazer o que é mal, você entrar e dizer: não, você não vai fazer isso com o nosso filho, não é correto. Ou você sentar com o seu filho e dizer: filho, não é muito bem assim. Teu pai falou que você não presta, mas você tem o seu valor. Você é um príncipe de Jesus, você tem qualidade, qualificação. Se o pai começa a querer desqualificar o narcisista, a mãe tem que entrar e dizer para o pai: por favor, não vá destruir a vida do nosso filho. Não vá destruir. Não é possível que você destrua a vida do nosso filho. Pastor, faz uma rede de apoio com psicólogo cristão. Não é fácil fazer isso, podemos pensar. Quando a irmã narcisista, já falei. E como a gente faz para se fortalecer depois de descobrir que uma mãe é narcisista? Querida Xênia, contato praticamente zero. Você vai lá, você cumprimenta, você conversa, você honra. O que é honrar um pai ou uma mãe narcisistas? Estão doentes, eu posso ajudar a cuidar, vou orar por eles, mas não devo mais submissão nem obediência. Então eu vou viver minha vida, e o quanto eu puder manter-me distante, melhor é para a minha vida. Tá? Melhor é. Quanto mais você ficar distante e não cair na ladainha, na palavra, no queixume, no ódio, no ressentimento, nas palavras agressivas, melhor é. Então, viva a sua vida, cuide do seu marido, da sua filha. O lar seu hoje é o seu marido e a sua filha. O lar que você esteve já passou. Você tem um novo lar, ame e cuide do lar que você tem hoje na sua vida. É muito importante. Tá? Jogo Justo é o filme, é isso mesmo. Olha. O filme é isso aí, ó. Jogo Justo.
Jogo Justo. É um filme um pouco pesado, com cenas um pouco pesadas, mas você percebe aí, viu, Gra? No fim do filme você vai perceber, já estou dando um spoiler do filme, mas tudo bem. No fim do filme você vai perceber que a mulher é extremamente narcisista. E o tempo inteiro no filme você tem dó do rapaz, porque tá, não sei o que lá, a moça, mas no final você vê que ela tem um narcisista. Deus nos livre de pessoas assim, não só nos livre, Elaine, mas Deus afaste das nossas vidas. Sabe o que eu oro, minha querida Elaine? Elaine, sabe o que eu oro sempre? Amados, eu oro sempre. Eu não conheço as pessoas. Eu não sei quais pessoas que chegam para mim com intenção maligna ou maldosa. Mas eu peço para Deus, afasta as pessoas que eu não conheço e que não sei. Porque eu não tenho bola de cristal. Porque eu não tenho todo o discernimento. E eu não sou Deus para conhecer as pessoas. Então, Deus afasta das nossas vidas pessoas que não vão contribuir para o nosso bem. E não fique assustado, porque você verá que Deus vai afastar da sua vida. Olha aqui, diz o Tiago. Tudo para ele, tudo com ele, tudo por ele. Aliás, eu digo sempre que o versículo-chave do narcisista é: porque de mim, por mim e para mim são todas as coisas, glória, pois a mim eternamente sem fim. Vou repetir. Porque de mim, por mim e para mim são todas as coisas, glória a mim eternamente sem fim. Porque de mim, por mim e para mim são todas as coisas, glória, pois a mim eternamente sem fim. Porque é tudo para ele. Ele é o centro. Você não pode dizer não para o narcisista, ele se ofende, ele se abala, ele fica muito mal, ele fala que você é mal. Se você põe um limite para o narcisista, ele diz que você é mal, ele é a vítima. Então, por isso que quem não conhece um pouco dessa estrutura psíquica do narcisista, cai na lábia dele achando que ele é maldoso. Não, você colocou a regra, o limite. Conheço um presidenciável assim, e como? Esse é perverso, viu? A culpa sempre é do outro, é isso mesmo, Fernanda. A culpa sempre é do outro. Ele não reconhece que ele é culpado. Yasmin, eu achava que o narcisista só era superior. Não se coloca em posição de coitadinho, ele coloca em posição de coitadinho para manipular. Toda a ação do narcisista é para manipular o ambiente a favor dele. Então essa pessoa pode manipular com doença para atrair atenção para si. Porque o que quer o narcisista? Que se atrai atenção para ele. Eu sou o centro do mundo. Olhem para mim. Porque de mim, por mim, para mim são todas as coisas. Glória, pois, a mim eternamente sem fim. Então é isso que pode acontecer. Manipula. Tá? O narcisista pode usar a doença para se fazer de mim. Já falei sobre isso, pode usar mesmo. Rafael, então essa pessoa é perdida totalmente? Vou dizer para você, Rafael. Ela pode até ser salva, porque aceitar Jesus não quer dizer em si que a alma dela não tenha problemas, não tem uma personalidade com problemas. Há pessoas que até aceitam Jesus, mas não permitem que Jesus faça uma mudança, tá? Mas uma pessoa narcisista, ela vai recusar até mesmo a salvação em Cristo Jesus, porque ela pode ou acha que salva-se a si mesma, né? Eu só encontro uma cura para o narcisista se ele for um narcisista menos patológico, menos perverso, menos psicopata. Os psicopatas não têm jeito. Jesus mesmo disse isto: vocês são raça de víboras, vocês são sepulcros caiados. Jesus disse: vocês são pecadores e não mudam. Tá? Não mudam. Então, para o narcisista mudar, um narcisista primário, ou um narcisista que quer ser o centro do mundo, ele tem que aceitar Jesus e tem que ir para a cruz e todo dia colocar o seu ego na cruz e dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu todo dia tomo a minha cruz e eu morro para o meu eu. Porque qual é o problema do narcisista? É um ego inflado. E o que a cruz promove para a gente? A morte do eu, a morte do ego. Então, só o evangelho puro pode mudar. Não há uma abordagem para tentar mudar o narcisista. De verdade, narcisista não faz terapia. Não faz terapia.
Se ele faz uma ou duas sessões, ele não permanece. Por quê? Porque ele não entra em contato com ele, com o eu dele. Ele não entra em contato com o vazio dele. Ele precisa culpar os outros. Então, como ele não consegue olhar para si e vai culpando o outro o tempo todo, ele não pode fazer terapia, porque a terapia é para os neuróticos, é para as pessoas que sofrem, têm angústia, ansiedade, pânico, neurose obsessiva, neurose histérica, estão sofrendo por causa que alguém deixou, abandonou. O narcisista abandona alguém, descarta alguém, e vai na esquina beber uma cervejinha. E vai assistir. Olha a Susana Richthofen. Após matar o pai e a mãe com o namorado e com o cúmplice, ela foi no motel transar com o garoto. Olha a Susana Richthofen. Ela foi no motel transar com o garoto. E quando perguntaram para ela o que ela sentia pelo fato de ter o pai e a mãe mortos, sabe o que ela disse? Olha o que eu fiz com a minha vida. Não, ela não disse, olha, eu matei o meu pai e a minha mãe. Olha o que eu fiz com a minha vida. Não é a vida do outro. O pai morto, a mãe morta, os dois mortos, e ela preocupada com ela e não com o outro. Está me entendendo? Então o narcisista ele não sai de si para olhar para o outro. Ele só olha para si. Na terapia, todo mundo é culpado. Eu sou o bom, então eu não faço terapia. Eu não preciso de terapia, eu não tenho angústia. Eu não tenho angústia, tá? Então, a terapia é para os neuróticos e não para os perversos. São capazes de amar a Deus? Podem amar a Deus. Mas não permitam que Deus os transforme. Deu para entender? Podem amar a Deus. Gente, existe muito pastor narcisista. Existe muito membro de igreja narcisista. Existe muito ministro de louvor narcisista. Existe muito profeta e profetisa narcisistas. Mas eles podem dizer que amam a Deus. E às vezes, amam a Deus para conseguir de Deus alguma coisa. O que eu posso conseguir com Deus? Porque até Deus, para eles, se transforma num objeto. O que eu vou conseguir com Deus? O que é que Deus vai me dar? Eu não amo para que eu possa adorar ao Senhor, me render ao Senhor, morrer para o meu eu, morrer para o meu ego, tomar a minha cruz todo dia e caminhar com Cristo. Não, eu uso Deus para conseguir o que eu quero. Então é muito perigoso. Narcisista, muitas vezes, eu digo para vocês que nem se converte. E tem muito pastor narcisista que naquele dia vai dizer, em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome falamos línguas estranhas. Em teu nome fizemos maravilhas. E Jesus dirá, não vos conheço. Narcisistas. Meu marido até levantou porque a mãe é narcisista. Aí, ó. Vê só, triste, né? O narcisista dá mais valor às coisas materiais. Não só às coisas materiais, ele dá valor àquilo que ele consegue ganhar. Ele sempre pensa no lucro. Quanto que eu vou ganhar com isso? Porque ele nunca perde. Aliás, o narcisista nunca perde. Você quer entrar numa peleja com o narcisista, um jogo de braço? Ele nunca vai perder. Ele sempre tem a razão. Então a melhor coisa é achar que ele sabe tudo, que ele pode tudo. Aliás, a tríade do narcisista é onisciência, onipotência e onipresença. Ele acha que sabe tudo, pode tudo e está em todo lugar. É narcisista. Né? Você que entrou agora, assiste desde o começo, vai ser muito importante. Eu fujo da minha sogra, mas meu marido diz que é falta de perdão. Essa culpa eu não carrego perfeitamente. Não se sinta mal por correr de uma pessoa perversa. Eu tive que me afastar muitas vezes da minha mãe, porque minha mãe era muito perversa. Muito perversa. Tive que tentar colocá-la. Ela não foi narcisista comigo, mas com as minhas irmãs ela fez muita coisa. Né? Um dia minha mãe mandou uma carta para uma irmã minha e disse, no dia que você nasceu eu quase morri. Então ela diz assim, teria sido melhor que você tivesse morrido e não eu quase morrido. Olha que narcisismo que é esse. Nem pensou na filha, tá? Então tenta viver assim mesmo, tenta viver assim, é muito importante. Jesus amado. Infelizmente tem muita gente assim que quer ser o centro da atenção, é verdade. Pastor, dizem que a única personalidade que não tem cura. Não tem cura porque não tem
não tem arrependimento, não tem metamorfose, não tem metanoia, não tem mudança. Só existe mudança, gente, se houver arrependimento. E o narcisista não se arrepende, né? Maníaco do parque, já é um caso extremo, tá? É um narcisista perverso. Aliás, todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é um psicopata. Vou voltar a repetir. Todo psicopata é um narcisista, mas nem todo narcisista é um psicopata. Maníaco do parque. Ele estuprava as mulheres, matava as mulheres e mantinha relação sexual com as mulheres que estavam mortas. No dia seguinte, ele ia onde tinha matado a mulher e mantinha relação sexual com as mulheres. Ele disse para a polícia: não me soltem, porque se me soltar eu vou fazer tudo de novo. Não há arrependimento. E só existe conversão se houver arrependimento. Como ele não pede perdão e não reconhece os seus erros, não pode haver nem salvação. E até mesmo eles rejeitam o Espírito Santo para que possam operar neles. É uma personalidade que não tem cura. Tem uma filha assim, é terrível isso, Tomires. É terrível isso. É terrível isso. E quando a gente tem um filho assim, uma filha assim, é terrível porque você faz tudo para o outro e o outro não reconhece nada do que você fez. É como se você tivesse feito tudo por obrigação. É triste, mas é verdade. Você deu a vida pelo filho, deu a vida pela filha, fez tudo pelo filho, pela filha, mas de repente a pessoa cresce e é narcisista e nem sequer tem gratidão pelo aquilo que você fez. Aliás, narcisista não é grato, tá? O momento de descarte é quando você se dá conta, é isso mesmo. Quando você percebe que o narcisista descartou você, aí cai a ficha, você chora, você sofre e fica se perguntando: o que eu fiz para ele ter feito isso? Você não fez nada, é a personalidade dele, é o caráter dele, é a atitude dele, não é a sua atitude, não é o seu caráter. Já nasceu assim? Não, é construído desde a infância. Posso fazer uma live sobre esse assunto, mas o narcisista, ele não nasce narcisista. Ele é construído em cima de, em primeiro lugar, de uma mãe que faz aquele garoto ou daquela garota, é mais o garoto, a maioria das vezes é o garoto, faz do garoto uma pessoa que é o centro do mundo. Cuidado com pai e mãe que faz do filho o centro do universo. E que coloca ele numa redoma de vidro e faz dele a pessoa mais importante. Não dá regra, não dá limite. Tudo que o filho quer dar, o filho quer um sapato, compra. O filho quer uma bota, compra. O filho quer uma bola, compra. O filho quer um sorvete, compra. O pai não diz não, a mãe não diz não e cresce. E cresce um menino mimado e um menino que acha que o mundo todo tem que fazer por ele igual o papai e a mamãe fizeram. Por isso que por detrás de um homem narcisista tem uma mãezinha que estragou esse filho todo. Eu sofri com meu marido, que é filho de narcisista. É difícil realmente, muito complicado. Pastores religiosos dizem que é falta de perdão para nós. Mentira, foge desse pastor. Não fique, não se junte. Não fique numa igreja em que o pastor diz que é falta de perdão. Ele não sabe o que é narcisista, não sabe o que é narcisismo, não sabe o quanto você sofreu na mão de um narcisista. Foge, esses pastores não te ajudam. Aquele que matou a Isabela, engravidou e colocou... É isso mesmo. A Susana Richthofen matou o pai, matou a mãe, agora está grávida de um médico. E sabe qual é o nome da filha dela? Isabela, em homenagem a Isabela Nardoni, que morreu pela mão de uma moça e do pai, que eram narcisistas. Porque o narcisista tem que se livrar daquilo que é um estorvo. Então, cuidado com isso. Muito, muito cuidado com isso, tá bom? Narcisista é egoísta, é verdade. Que coisa séria, é muito sério. Gente, é muito mais sério do que você possa imaginar. Eu estou aqui contando 0,001% do que é um narcisista, mas é muito mais sério. E olha, mais uma coisa para eu concluir com você e orar. Narcisista está muito dentro de igreja evangélica. Sabe por quê? Porque o evangélico tem essa mania de achar que as pessoas vão mudar. Tem essa mania de achar que todo mundo muda. E é mentira.
A pessoa só muda se quiser mudar e deixar Deus mudar. Então eles vão numa igreja evangélica e ali eles fingem que estão doentes, que estão oprimidos, que são vítimas. As pessoas compram tudo, dão casa, dão carro, pagam as contas, fazem tudo, e o cara é um narcisista. Está sugando das pessoas na boa vontade dos outros. Tem muita gente assim. Tem gente que pega a cesta básica numa igreja, noutra igreja, na prefeitura, no centro espírita, vai e vende a cesta básica para conseguir dinheiro. Isso é horrível, isso é perverso demais. Está entendendo? Então na igreja, essa coisa de a gente achar que as pessoas vão mudar, você fica acreditando e as pessoas chegam para a igreja e você começa a investir e falar, não, porque vão mudar, porque vai mudar, eu acredito, eu estou orando, e no fundo a pessoa é tão narcisista que ela não muda, ela está usufruindo e está usando isso para conseguir muita coisa. Cuidado, não tem cura, não tem interesse em se curar, é verdade. Meus sogros são narcisistas e acumularam, é verdade, imagem. Aliás, o narcisista vive de imagem. Vive de imagem, não há uma constituição de um sujeito. Eles não têm interioridade, eles têm uma imagem constituída. O mito de Narciso fala isso. Ele olhou para a imagem na água e ele se apaixonou por ele mesmo. Então ele se apaixonou pela imagem que ele fez dele. Não há um ser constituído. É uma imagem que ele construiu acerca de si mesmo. E às vezes essa imagem, gente, a mãe vai construindo uma imagem de um filho que é um príncipe maravilhoso, que é um poderoso, que as pessoas te odeiam, que as pessoas querem o teu mal, porque você é muito lindo, porque você... Claro que você tem que elogiar o teu filho, mas não colocá-lo como o umbigo do mundo. O filho vai para a escola, faz uma arte, a mãe vai lá, briga com a escola e defende o filho, quando o filho tem que ser disciplinado. O filho em casa vai, pega... Ó, você vê quando começa o moleque ter problema de narcisismo, de psicopatia ou de personalidade narcisista, é quando ele pega o gato, pega o rabo do gato e corta. Pega o cachorro e joga o cachorro no chão. Aí a mamãe olha aquilo e diz, ai, que bonitinho. Já são atos pequenos e perversos. Ele vai para comer e tira a comida do outro e joga no chão. Já são pequenos atos, desde pequeno, de narcisistas. Só que a mãe, ao invés de podar, de tolher, de cortar, a mãe fica alimentando esse garoto, coitadinho dele, ele sofreu muito na vida, fizeram mal para ele. Se o filho é narcisista, é culpa dos pais? Bom, existe sempre uma interferência muito forte dos pais, especialmente da mãe, sobre esse menino. Porque tratou ele de uma maneira muito especial. Né? Às vezes é um filho único, então é o menino do universo, é o centro do universo. Né? Então o filho vai constituindo uma personalidade a partir da relação com essa mãe que vai insuflando nele isso. Vejo mãe que leva leite na cama depois de grande, é isso mesmo, está errado. O moleque tem 10 anos de idade, a mãe vai levar leitinho na cama para o moleque. Não, o moleque tem que aprender a se virar, andar, fazer cocô. Tem que aprender a viver a vida, assumir suas responsabilidades, colocar regra para ele, limite, hora de fazer lição, hora de dormir, de jogar futebol, jogar videogame. Regra, lei e limite são importantes para criar um filho, uma criança. É muito importante isso, tá? Então a live vai ficar salva para vocês. Vocês vão poder entrar nessa live. Vai lá no começo, assiste desde o começo. E que Deus abençoe vocês, gente. Deus abençoe vocês. Tudo muito sério. Que bom aprender. Tudo é muito sério. E sabe o que é pior, Nilva, Marinho, são meus amigos lá de Perajuí, são pastores, amados meus. É que a gente, às vezes, quando não discerne, não percebe a pessoa narcisista, a gente fica insuflando esse ego e alimentando esse ego, ao invés de chegar e já... Eu falo sempre assim, o narcisista tem um ego muito inflado. Ele tem que ser ovacionado, ele tem que ser o centro de tudo. Sabe o que é a melhor coisa para fazer com o narcisista? Pega um alfinete, estoura essa bolha, solta esse ar, faz ele sentir vazio, esvazia esse ego. Não encha a bola de narcisista.
Ah, eu cantei na igreja, ninguém falou que eu cantei bonito. Você cantou para Deus, quem tem que te elogiar é Deus. Aí eu preguei hoje, mas ninguém me elogiou. Quem tem que te apreciar e aprovar é Deus, não é o homem, não é a mulher. Né? A Bíblia diz que o homem é aprovado pelos louvores que recebe. Aí eu faço tudo pelos meus filhos, pela minha filha, pela minha mulher, pelo meu marido, mas ninguém me valoriza. Ó, para com isto, narcisista, para com isto. Se não valoriza, você fez o que era certo, você agiu de maneira correta, levanta a cabeça e segue em frente. Narcisista gosta de elogio, de apreciação, gosta de valorização, de ser ovacionado. Eu tive pessoas na igreja porque iam cantar e eu esqueci de chamar para cantar, a pessoa foi embora da igreja, porque não foi chamada para cantar. Ó, narcisista, ó, narcisista. Tem pregador que precisa receber o aplauso do outro para dizer que ele é um bom pregador. Narcisista. Os verdadeiros pregadores, cantores, pastores, missionários, colocam o seu ego na cruz de Cristo. Coloca o seu ego na cruz de Cristo. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Cuidado com gente que quer muita apreciação, muita valorização. Cuidado com gente que quer muito elogio, que quer muito elogio. Gente assim tem problema sério de narcisismos e tem que se tratar. Minha ex-sogra não deu amor e comprava com coisas. Olha aí, precisa ter uma distância afetiva do narcisista muito grande. Eu adoeci por conviver com uma sogra narcisista. Eu estou aqui sendo a mãe brava porque por aqui é isso mesmo. Jaque, a mãe não pode ficar fazendo da criança a criança mais maravilhosa do mundo. Ela tem que dizer que a criança é amada, mas que a criança vai ter que enfrentar a vida, vai ter dificuldade. A criança tem um afeto, tem um amor, mas tem um limite, tem um não. O narcisista não aceita o não, não convive com o não. Ele tem que estar sempre achando que pode tudo. E nós não podemos tudo, e nós não somos tudo, e nós não temos tudo, tá? Obrigado pelos conselhos. Gosta de honra, ele requer honra, é isso mesmo. Ele requer honra, ele exige honra das pessoas. Honre-me. E a honra tem que ser espontânea, tem que vir do outro espontaneamente. Quando eu exijo honra, por detrás disso há um narcisismo, tá? Quando prega, daí as pessoas falam, quebrou tudo no bom sentido. Cuidado, aplaude, a pessoa fica cheia de si, né? Olha quanta coisa. O ego tem que ir para a cruz. Então eu vou orar por você, tá bom? A live vai ficar salva, compartilha com seus amigos, vai ser muito legal, tá bom? Deus te abençoe. Semana que vem podemos pensar de novo, falar um pouquinho mais sobre esse narcisismo tão terrível que acontece por aí. Pai amado e bendito, estamos encerrando esse momento e pedindo ao Senhor, ajude as pessoas que estão passando e convivendo com pessoas narcisistas, pessoas maldosas, que elas saibam colocar limite, colocar regra, saibam dizer não, saibam se distanciar fisicamente, afetivamente, não permitam que essas pessoas lancem na mente deles palavras destrutivas, palavras de maldição, palavras de desapreciação, palavras de vergonha, ajuda, Pai, ajuda, liberta, dê a tua paz, liberta de toda a personalidade, toda pessoa falsa e maldosa. A criança de 5 anos que trata o pai bem, a mãe e a irmã, olha, é uma boa colocação. Eu tenho um caso que eu tenho aí, o garoto que trata a mãe muito mal e o pai muito bem. E aí é errado isso. Porque se ele trata o pai de maneira muito idolatrada e a mãe de maneira muito despretensiosa, muito ruim, alguma coisa estranha por aí. Talvez porque a mãe põe muito limite, o pai dá muito amém, ou o pai abre muito as exceções e a mãe é muito rígida. Então tem que conversar o pai e a mãe para que os dois tenham a mesma lei, porque eles podem estar criando um filho narcisista, ou pode estar criando um filho perverso.
O pai e a mãe têm que ter a mesma lei. O pai e a mãe têm que ter a mesma palavra. O pai e a mãe precisam falar a mesma coisa, né? Então, quando você ama, você coloca limite, você diz não, e o pai tem que confirmar o não que a mãe disse, ou a mãe tem que confirmar o não que o pai disse. Quando isso não acontece, vai ter sérios problemas no futuro, porque o não é impeditivo, porque o não é a maneira que o filho tem que aprender a lidar com um limite, com a falta. Uma criança que não tem o não, ele acha que ele pode tudo, inclusive transar com quem que ele quiser, usar droga, bebida e fazer o que ele quiser na vida, roubar, porque o perverso começa assim, não tem lei em casa. A lei falhou, a lei foi frouxa demais. Então a criança cresce consubstanciada para viver a falta da lei, viver o prazer, viver o sim constantemente, não tem o não. Então todo perverso teve problema desde a infância com a lei. Então às vezes o pai e a mãe, um é mais rígido que o outro, mas os dois têm que dizer para o filho assim, ó, nós falamos isto. Mães e pais não são amigos dos filhos. Mães e pais são mães e pais dos filhos. Não existe amizade de pai e mãe no sentido de confidência. Sabe por quê? Eu vou dizer para você por quê. Porque quando o filho vai para a adolescência, ele vai arrumar amigos confidentes para justamente falar mal do pai e da mãe. Pai e mãe não são amigos dos filhos. Pai e mãe são autoridades sobre os filhos. Por que a nossa geração hoje está perdida? Está perdida porque os pais se transformaram em amigos dos filhos e não pais dos filhos. Se os pais são amigos dos filhos, onde está a lei? Onde está o limite? Está entendendo? Se os pais são amigos dos filhos, onde está a lei e o limite? Uma mãe que chega para o filho ou para a filha, conta as noitadas sexuais, as brincadeiras que ela faz numa noite por aí, ele não está ajudando a filha em nada. Quem ama corrige, quem ama diz não. E se o papai quer ficar muito bonzinho com o filho e dizer não, está estragando o filho, não ajudando o filho. Você quer ajudar o teu filho ou tua filha? Diga não, coloque limite. Há duas coisas que a criança precisa: amor, que é o afeto, e lei, que é o limite. Quando só existe amor, vai gerar um filho cocôzinho, floquinho de neve. Se só existe limite, gera um filho neurótico, obsessivo. É a lei e o amor que tem que estar equilibrados nessa relação, numa balança. Você disciplina e você diz que você ama. Tá? Pode ser, gente, que semana que vem nós podemos falar sobre isso, o narcisismo de novo, podemos falar, sabe o quê? Sobre como colocar limite na vida dos filhos. Falta muito isso hoje em dia. Muito filho mimado, muita filhinha mimada. Casal brigou, casou uma semana, tá brigando, vou para casa do papai, da mamãe. Tá errado. Tá errado. Não sabe resolver os seus problemas. Precisa colocar sempre papai e mamãe no meio. Nunca vão resolver os seus problemas. Casal, 3 meses de casamento, cada um vira a cara pro outro e vai embora. Não tem resiliência, não sabe lidar com as frustrações, decepções. Por quê? Porque foram mimados a vida toda. Cuidado com isso, gente. Cuidado. Quem sabe, semana que vem, nós podemos falar sobre limites. Tá? Sobre limites. Vamos pensar, vou orar sobre esse assunto. Deus abençoe vocês. Até a próxima.